Era o ano de 2013 quando Cynthia Mann começou a prestar atenção em uma nova vizinha do bairro, que tinha uma forma peculiar de nanismo. Essa condição causava sérios inconvenientes ao tentar levar uma rotina sem contratempos. Além disso, podia-se ver que seus recursos econômicos eram escassos e que não havia amigos ou parentes por perto para tornar seus dias mais confortáveis. Enquanto alguns vizinhos se mostraram solidários, muitos outros acusavam a jovem de ter um comportamento errático, violento e antissocial. Cynthia se aproximou dela com piedade. A primeira coisa que ela descobriu é que a pessoa que havia chegado ao bairro se chamava Natália. A segunda coisa que ela conseguiu descobrir é que, de fato, Natália não estava passando por um bom momento. Ela tinha crises de ansiedade e era considerada problemática, mas quem eram os outros para julgá-la? Cynthia presumia que todos, naquela circunstância, estariam igualmente vulneráveis. Com cuidado e não querendo deixar Natália desamparada, a mulher seguiu visitando-a. Aos poucos, ela foi ganhando sua confiança e até apresentou-lhe o marido, um pastor que todos conheciam como Antoine. Cynthia e Antoine tinham uma grande família reconstituída com 10 filhos. Eles eram conhecidos por suas obras sociais e ninguém podia dizer que não eram bons samaritanos. Foi provavelmente por sua experiência lidando com pessoas vulneráveis que Cynthia conseguiu em tempo recorde fazer com que Natália baixasse a guarda e se abrisse com ela. Foi então que ela revelou uma informação que deixaria sua vizinha anonadada. Natália afirmava que, apesar de muitos insistirem que ela tinha mais de 20 anos, na verdade ela tinha apenas 10. Lisa expressou claramente que seus pais adotivos a haviam abandonado. Mas não nos adiantemos. A história que vamos conhecer neste vídeo causou um enorme furor quando veio à luz e hoje está sendo revisitada pela aparição de novos documentais. Essas novas pesquisas fornecem depoimentos em primeira mão a todos aqueles que estiveram envolvidos nessa trama escabrosa. Assim, todo o assunto está longe de ter uma resolução e vão ter que ser vocês os que escolhem qual versão dos fatos acreditar. Por que os pais adotivos de Natália a acusaram de ser uma mulher adulta que se fazia passar por uma menina? Quais provas apresentaram? Quais investigações foram feitas a respeito? O que disse a mãe biológica de Natália quando conseguiram encontrá-la? E mais importante ainda, onde está Natália hoje? É verdade que ela voltou a ter problemas em sua nova casa? Como ela responde àqueles que continuam argumentando que ela é uma fraudadora e uma sociopata? Para tentar responder a estas e outras perguntas, vamos mergulhar no estranho caso de Natalia Grace. Neste caso, buscamos narrar a verdadeira história por trás de algumas ficções que circulam nas plataformas. Esse caso, por exemplo, embasou a série Good American Family. Se quiserem que façamos mais casos baseados em documentários ou em séries de ficção de plataformas como Max, Netflix ou outras, escrevam História Real aqui embaixo. Se tivermos mais de 500 pessoas escrevendo História Real, o vídeo tem mais de 10.000 curtidas em 24 horas. Vamos fazer outro caso e vocês podem nos sugerir qual caso querem ouvir neste canal. Vamos começar. Barnett ampliar a família. Para 2010, Christine e Michael Barnett haviam conseguido formar uma família que, vista de fora, parecia feliz e cheia de oportunidades. Os dois adultos do clã haviam estudado na Universidade de Purdue, conseguiram se estabelecer como profissionais e criaram 3 filhos, pelos quais tinham um orgulho imenso. De fato, uma dessas crianças, Jacob, que havia sido diagnosticado com síndrome de Asperger, era um prodígio acadêmico. Seu entendimento de física e de problemas matemáticos abstratos havia deixado mais de um professor estupefato. E os Barnett não paravam de repetir isso sempre que tinham a chance. Também evidenciavam para quem quisesse observar os benefícios que tinham devido à próspera situação profissional que viviam. Assim, seus vizinhos podiam saber sobre seus 13 televisores ou 14 sofás, sem nunca terem entrado em sua enorme casa. Sem dúvida, os Barnett estavam no topo do mundo. Podiam imaginar viagens, dar-se ao luxo de uma casa de férias em algum destino paradisíaco, ou tornar-se ambiciosos e pensar em como expandir cada vez mais seus negócios. Mas não foi isso que escolheram. Em determinado momento, os Barnett decidiram que queriam adotar uma criança que estivesse em uma situação pouco privilegiada. A decisão fez com que surgissem algumas posturas encontradas no ambiente mais íntimo da família. Enquanto isso, um grupo acreditava que os Barnett estavam agindo com amor genuíno e recorriam à adoção para ampliar o círculo em que poderiam oferecer amor e contenção. Outros acreditavam que era apenas a postura forçada de 2 adultos que queriam assumir uma solidariedade e consciência que na verdade não tinham.
De uma forma ou de outra, Christine e Michael não perderam tempo discutindo suas razões com terceiros e se prepararam para executar seu plano. Foi assim que Natalia entrou em suas vidas. Estavam longe de imaginar que aquela família sonhada se tornaria o epicentro de um pesadelo. Conseguiu um lar. Natalia Grace nasceu na Ucrânia e, horas após o parto, os médicos sugeriram à mãe que a abandonasse. Como já dissemos, Natalia possuía uma forma peculiar de nanismo, derivada de uma displasia congênita. Segundo contaria depois Anna, sua progenitora, foram os próprios profissionais que a assistiram no parto que a impulsionaram a deixar a pequena em um orfanato. As razões? Supostamente, disseram-lhe que cuidar de alguém com essas características não era uma tarefa fácil. E o melhor para todos era que ele se encarregasse de que nunca faltasse nada à menina. As coisas aconteceram assim? Em que ano isso ocorreu mais precisamente? Essas perguntas vão se tornar de vital importância em alguns minutos, por isso vamos voltar com Anna em breve. Natalia foi parar em um orfanato e, posteriormente, chegou aos Estados Unidos por meio de uma adoção temporária. As coisas, porém, não foram fáceis. De novo, não se sabe quanto tempo passou entre os eventos. O que ficou registrado é que Natalia passou por diferentes lares, sem conseguir se estabelecer em nenhum deles. Além disso, ela passou por experiências traumáticas. Uma de suas famílias adotivas se cansou dela e tentou doá-la. Outra a devolveu ao centro de adoção, pois um dos adotantes sugeriu ter sentido algo estranho e perturbador na garota. É importante destacar que pessoas com um diagnóstico como o de Natalia geralmente representam um grande desafio para famílias despreparadas, o que resulta em colapsos por estresse e situações em que é difícil separar sentimentos de fatos reais. O ir e vir de Natalia fez com que seu caminho e o dos Barnett se cruzassem na primavera de 2010. Christine e Michael viajaram à Flórida e conheceram a menina de 6 anos, de acordo com seus registros. Sabendo que as coisas não tinham corrido muito bem com as tentativas anteriores, a agência de adoção propôs aos adultos que levassem a situação com calma. Eles concordaram e começou um período de adaptação mútua que deu um resultado unânime. Todos se davam maravilhosamente bem. Os outros filhos do casamento acolheram com carinho a recém-chegada e os papéis pertinentes foram preenchidos em breve. Inclusive, acabaria parecendo suspeito o modo rápido com que foram realizados os trâmites, que geralmente levam meses e significam várias dores de cabeça para todos. Neste caso, a burocracia não foi hostil de forma alguma, e de um dia para o outro, Natalia estava indo para a Disney com sua nova família. Dessas primeiras férias, que foram uma espécie de boas-vindas oficiais, foram preservadas fotografias onde todos sorriam. Novamente, os Barnett tinham conseguido o que queriam, mas as risadas não duraram muito. De fato, os sorrisos seriam imediatamente apagados. Em seguida, as coisas só ficaram cada vez mais estranhas. A suspeita da família. Após a semana que a família passou na Flórida, Christine começou a mostrar-se um pouco preocupada. Havia coisas sobre Natalia que, embora tentasse levar de maneira relaxada, começavam a tirar seu sono. Natalia tinha pelos pubianos. Isso foi descoberto durante o banho da menina. Inicialmente, a outra resistiu em receber ajuda. Christine foi compreensiva nos primeiros dias, entendendo que a menina poderia sentir vergonha. No entanto, tratando-se de 6 anos, ela supôs que não seria errado certificar-se de que estava se higienizando corretamente. Ao contar sua descoberta ao marido, eles pesquisaram na web e consultaram pediatras de confiança. Todos concordavam que o aparecimento de pelos pubianos em alguém tão jovem era incomum, mas não impossível. Isso acalmou Christine por algumas semanas. Depois, ela se convenceu de que Natalia escondia algo. Ela a viu escondendo coisas no saco de lixo e viu manchas de sangue em suas roupas. Michael ouviu sua esposa dizer que a menina agia daquela forma para esconder que estava menstruada. O homem seguiu as pistas de Christine e admitiu que as peças se encaixavam. Novamente, eles procuraram na internet, novamente fizeram consultas telefônicas indiretas e tentaram se comportar como se o que estavam descobrindo não os aterrorizasse. Mas a verdade era que sim. Ou é o que repetem atualmente. Christine e Michael sentiram um medo muito profundo quando todos lhes disseram que uma coisa era ter pelos pubianos precoces e outra muito diferente era indispor-se, aos 6 anos. Não era impossível, mas já se falava de um sintoma que merecia mais atenção. O mais lógico em um caso assim é que os adultos inferem que a criança em questão deveria ir ao médico para realizar exames, capazes de lançar alguma luz sobre a situação. E isso foi o que os Barnett acharam que precisavam fazer.
Mas houve outro fato que acabou com suas boas intenções e os fez entrar em pânico. Christine e Michael descobriram em fóruns onde eram colaboradores ativos que havia no mesmo estado em que viviam outra menina com um nanismo semelhante ao de Natália. O casal entrou em contato com a outra família e marcaram um encontro para brincar. A ideia era que as pequenas pudessem conhecer alguém igual a elas e os pais pudessem aproveitar a ocasião para compartilhar sua experiência. Aquilo prometia ser uma atividade gratificante e enriquecedora para todos. Porém, o encontro de brincadeiras desmoronou quando todos se encontraram, pois a família da outra menina se sentiu confusa com a situação. Natalia parecia muito mais velha que sua filha, sendo que teoricamente ambas tinham a mesma idade ao lado de uma menina de 6 anos. Ficava mais evidente que as feições de Natália eram angulosas e adultas, ao mesmo tempo que se notava o maior desenvolvimento de seu corpo. Os Barnett, reunidos pela primeira vez com uma pessoa que tinha as mesmas condições que Natália, também perceberam isso e não puderam disfarçar sua comoção. Segundo Christine declararia depois, Natália não demorou para se conscientizar do que todos estavam pensando e imediatamente começou a se comportar de um modo mais infantil do que o habitual. Como se estivesse preocupada em não levantar nenhum tipo de suspeita. Mas claro que para isso já era tarde. Natalia poderia ser uma adolescente com problemas de maturação, sem consciência de sua idade, vítima de uma série de negligências? Apesar da possibilidade de erro ainda estar presente, a família adotou uma postura diferente após a reunião fracassada daquela tarde. Já no caminho para casa, Christine e Michael olharam para Natália com outros olhos. De repente, levar a menina ao médico passou a ser secundário. Eles estavam certos de que Natália não era quem dizia ser. Entre nós. A partir daquele momento, uma intensa onda de paranoia tomou conta da casa dos Barnett. As birras habituais de Natália tornaram-se para eles um sintoma de ameaça. Por sua vez, a maneira desinibida que a garota tinha de se expressar, algo que até então tinham visto como uma grande virtude, tornou-se mais um motivo para acusá-la de mentirosa. E é que os Barnett começaram a repetir que Natália estava se passando por uma menina, quando na verdade não era. As perguntas se acumulavam. Como poderia ser que ela enganou as pessoas do orfanato? Eles nunca perceberam? Ou será que o orfanato também fazia parte dessa conspiração? De repente, começaram a duvidar de tudo. Christine considerava que estavam convivendo com uma psicopata, o que foi reforçado quando o comportamento de Natália se tornou cada vez mais imprevisível. A mulher afirmou que em algumas ocasiões acordou durante a noite para encontrar a garota olhando para ela do escuro, com uma faca na mão. E não apenas isso. Ela também mencionou que em uma ocasião Natália a empurrou contra uma cerca eletrificada e em outra tentou envenenar seu café. Em sua mente tudo estava cristalino. Ao perceber a enganação, a outra estava apenas tentando silenciá-la. Foi o que uma aterrorizada Christine contou à justiça. Ela também contou que Natalia tinha acessos de raiva em que não parava de insultar, que era propensa a fazer todo tipo de comentários sexuais, e que batia e humilhava seu filho mais novo. O veredicto dos profissionais foi internar Natalia em um psiquiátrico. Um relatório da época descrevia a garota como um perigo para o seu entorno. Embora os Barnett tenham dito que houve um diagnóstico que definia Natália como sociopata e que a garota até fez confissões a alguns médicos, não há registros reais do assunto. O que se sabe é que algum tempo depois, Natália recebeu alta. Alguns rumores dizem que preferiram deixá-la livre porque ela era incontrolável e em pouco tempo havia gerado um caos entre os outros pacientes. Quando Natalia voltou para casa, Christine, alegando que não se sentia segura, foi dura com ela, chegando a fazê-la dormir na varanda como castigo. E no que aquilo resultou? Em vizinhos que, cansados dos gritos que vinham daquela casa outrora tão harmoniosa, decidiram chamar as autoridades. Entre aqueles que pegaram o caso, a pergunta crucial logo se fez ouvir. Natalia era realmente o monstro que todos sugeriam? De acordo com Michael, um detetive envolvido na investigação recomendou que eles reajustassem a idade da filha em 2012. Menos de 2 anos após ter sido adotada, um juiz de Indiana concordou em modificar a data de nascimento de Natália. De um segundo para o outro, a garota passou de ter 8 anos para ter 22. Com quais provas este procedimento foi realizado? Com os depoimentos dos Barnett, por exemplo, que até mostraram fotos para demonstrar como. Nos últimos meses, Natália não mudou nada, sendo que as crianças costumam mudar muito nessa fase. Amostras ósseas foram coletadas, mas devido à doença da garota, elas poderiam ter sido enganosas. De uma forma ou de outra, Christine finalmente respirou aliviada.
Se sua filha adotiva já era maior de idade, isso a livrava da responsabilidade de ter que cuidar de seu bem-estar com apoio emocional e financeiro. No que diz respeito aos Barnett, Natália era uma golpista que merecia ficar sozinha. E é assim que nossa história volta ao início. Abandono de pessoa. A família não perdeu tempo, empacotaram os pertences de Natália e instalaram a garota em um apartamento que alugaram em Westfield. Lá a deixaram à própria sorte. Apesar das tentativas iniciais de deixar comida na porta de Natália, ela não se adaptou ao novo ambiente. Ela estava em um complexo de apartamentos, com uma comunidade de vizinhos muito unida, que viam com maus olhos sua atitude, sempre briguenta. Isso tornou a garota mais hostil, e as chamadas para o 911 viraram rotina para os moradores da residência. Natália não só repreendia e ameaçava os outros, como também assediava os homens que passavam por sua porta. Dizem que nesse momento ela confessou novamente, afirmando ser verdade que queria matar sua família. Ela teria feito essa declaração para assustar aqueles que pediam que, por favor, respeitassem as regras de convivência. Não está claro se as coisas realmente aconteceram assim. O que realmente aconteceu é que os Barnett descobriram o que estava acontecendo. E talvez, movidos por um pingo de piedade, foram retirar a Natália desse lugar de onde mais cedo ou mais tarde a iriam exilar. Mas não a levaram para viver novamente com eles. Isso não era opção. Após mais alguns quilômetros, hospedaram-se em Lafayette, cidade escolhida por Christine. Qual foi seu critério de escolha? Simples. Ela considerava que era um bairro pobre, com pessoas com seus próprios problemas, onde haveria menos chances de Natália se destacar. Após deixá-la, os Barnett mudaram-se para o Canadá, onde Jacob fazia estudos avançados. Christine e Michael não consideraram que as pessoas podem desenvolver empatia, independentemente de sua condição social. Cynthia Mans era especialmente empática. Ao conhecer Natália, essa mulher não hesitou em ajudá-la. Como dissemos, logo ganhou sua confiança e numa noite conheceu toda a sua jornada. No final do relato, Cynthia fez uma longa pausa e depois perguntou a Natália sua idade. Natália respondeu com sinceridade, disse que a essa altura já não sabia. A outra conversou com o marido e buscou orientação jurídica. Estava convicta de que os vilões da história eram os Barnett. De fato, ela achou muito irregular a mudança de idade que haviam feito no documento de sua filha adotiva. Além disso, eles não consideraram, no melhor dos casos, supondo que estivessem certos e Natália fosse maior de idade. Isso não mudava o fato de que eles cometeram abandono de incapaz, considerando a deficiência da garota. Foi assim que os promotores do condado de Tippecanoe acusaram formalmente Christine Michael por negligência de um dependente devido ao seu nanismo. Começou então uma série de investigações que traria novas e inesperadas reviravoltas. Começa as investigações. O caso recebeu imediata cobertura da mídia, que não hesitou em acreditar na versão dos Barnett. A rede se encheu de histórias aterrorizantes que falavam de uma mulher desumana com nanismo que se passou por uma menor de idade, para que uma família de bem vivesse um inferno. Os Manns se opuseram desde o início a essas narrativas e pediram a um tribunal para anular a ordem de mudança de idade. Diziam que o assunto devia ser reinvestigado. Alegaram que desejavam se tornar os tutores legais de Natália, que então se mudou com eles. Para demonstrar que a justiça havia errado ao tomar essa decisão, a família passou longos meses realizando análises de DNA e coletando provas médicas. Quando finalmente tiveram tudo, apresentaram à justiça. Segundo aqueles papéis, o nascimento de Natália ocorreu entre 2000 e 2005, portanto, naquele momento ela não tinha nem 13 anos. Na verdade, Cynthia Mans não só acusou os Barnett de serem mentirosos, como também alegou que estava convencida de que Christine se inspirou no filme Orphan de 2009. Para fazer as acusações ridículas que havia feito, Christine riu disso no tribunal e devolveu a acusação, destacando que quem estava delirando era Cynthia. Dispostos a chegar ao fim do assunto, a Polícia Estadual de Indiana enviou 2 detetives para a Ucrânia. Após uma busca árdua, os profissionais conseguiram encontrar Anna, a mãe biológica de Natália. Foi então que encontraram as respostas que faltavam para decifrar o enigma. Descobriram e certificaram que Anna nasceu em 1979, o que desarticulava parte do que os Barnett sustentavam se Natália nasceu em 1989, como repetiam incansavelmente. Sua mãe teria que tê-la dado à luz aos 10 anos, o que não fazia sentido. Por outro lado, eles conseguiram acessar os registros hospitalares de Natália e confirmaram que ela nasceu no dia 4 de setembro de 2003. Outros estudos mostraram que, embora não fosse o mais comum, pessoas com o mesmo diagnóstico que Natália poderiam se desenvolver sexualmente de forma precoce.
Isso dava uma explicação racional para as supostas pistas que os Barnett haviam usado para tentar enganar a garota. Michael e Christine foram julgados por acusações de negligência apenas em 2019, quando o mistério foi resolvido, no entanto, foram absolvidos. Todo o período após os veredictos foi confuso e também marcou uma distância entre Michael e Christine, cujo relacionamento terminou em um divórcio. De repente, eles não se mostraram unidos em suas declarações e o homem se encarregou de reforçar a ideia de que sua ex-mulher era abusiva e manipuladora. Chegou a dizer que ela até o agredia. Depois, ele dobraria a aposta, insinuando que Natalia e ele haviam sofrido com o mesmo monstro. Aludindo a Christina Legoi, ele citou: "Fui controlado e minimizado de forma excepcional. Qualquer coisa que era quem eu sou foi arrancada de mim e fui guiado e instruído para fazer exatamente o que ela queria que eu fosse." Boa parte disso começou a ser revelado apenas em 2022 com novos documentários sobre o caso. Antes disso, a população havia assumido que Natalia era de fato a vilã da história. Agora que a concepção do que aconteceu está sendo reescrita, a garota se encorajou a dar sua versão dos fatos, dando ângulos inesperados à história. Também voltou ao centro das manchetes quando protagonizou novas polêmicas. Quando Natalia finalmente foi ouvida pela mídia, ela contou uma versão dos fatos muito diferente da sustentada pelos Barnett. Segundo ela, Christine costumava maltratá-la com um cinto, borrifava-a com spray de pimenta e dava-lhe doses excessivas de medicamentos para mantê-la letárgica. Às vezes, esses medicamentos tinham o efeito contrário e Natalia se encontrava sofrendo surtos de hiperatividade e euforia. Basicamente, a garota disse que a família a tratou com uma violência inusitada desde o início. Posteriormente, insistiram para que ela afirmasse ter 22 anos, ainda que não fosse verdade. Tanta tinha sido a coerção que a própria Natalia admite que o assunto se tornou nebuloso em sua cabeça. Ela confessa que naquele momento acreditou que o que Christine e Michael lhe diziam era verdade. Natalia também revisou todas as acusações que sofreu durante os últimos anos e destacou as inconsistências das mesmas. Christine dizia, por exemplo, que Natalia guardava facas para atacá-la em cima da geladeira. Ela ressaltou com um sorriso amargo que era incapaz de chegar àquele lugar, mesmo que usasse uma cadeira. Ela acrescentaria que só quando os Manns a resgataram, ela aprendeu coisas tão simples e básicas como escovar os dentes ou pentear o cabelo. Apesar de sempre enfatizar a bondade de sua nova família adotiva, em 2023 ela fugiu de casa. E para onde ela foi? Encontrar-se com um casal que tinha nanismo e que mostrou interesse em adotá-la. Em uma ligação telefônica, ela contou tudo para Cynthia e explicou que não queria ser procurada, nem que acusassem de sequestro as pessoas com quem tinha ido. Ela queria que compreendessem que sua partida era uma escolha pessoal. Segundo ela, era necessário estender suas asas. Ela também insinuou que os Manns estavam um pouco hostis com ela ultimamente, mas preferiu não entrar em detalhes. Investigações recentes sugerem que os Manns jamais foram tão bons quanto pareciam. Aparentemente, eles adotavam crianças apenas para obter benefícios econômicos dessas adoções. Suspeita-se que eles enganaram Natalia, gerando uma enorme dívida para ela. Atualmente, Natalia vive no norte de Nova York com seus novos companheiros de casa, com os quais já começou a ter problemas. Além disso, ela está estudando para obter seu certificado de ensino médio e está aprendendo a dirigir. Ela se sente mais otimista com o futuro e se descreve como uma garota que adora crianças e quer se casar e ter filhos. Quanto a Christine Barnett, ela é considerada uma mãe exemplar por aqueles que não conhecem seu histórico. A mulher escreveu um livro sobre como acompanhou o crescimento de seu filho autista. Ela viaja pelo país palestrando e motivando famílias. Ela afirma que nunca maltratou Natalia, evitando dar mais explicações. Quando questionada, ela apenas enfatiza que a outra convenceu a todos de alguma forma. Diz que mais cedo ou mais tarde descobrirão que ela é uma sociopata e terão que dar a ela a razão que a justiça se recusou a dar no passado. As suspeitas sobre quem diz a verdade e quem mente ainda circulam entre aqueles que ouvem essa história. Os Barnett são seres inescrupulosos que preferiram se livrar de uma menina com um vil engano. Os Manns são tão ou mais terríveis que eles. Natalia é uma pessoa que se aproveita de sua condição para orquestrar planos terríveis. Sua nova família acabará se arrependendo. A verdade é que não é difícil encontrar pontos fracos nos depoimentos de todos os envolvidos. Descobrir quem está dizendo a verdade nesse assunto já parece um trabalho detetivesco e complicado. Porém, é evidente que a mídia e a opinião pública sempre se precipitam em tirar conclusões, seja por preconceito ou morbidez, esquecendo que a realidade é imensamente mais complexa e aterrorizante do que a ficção.